iniciar a ordem do dia. Ordem do dia. Nossa Senhora, Aparecida. Cadê o povo? Vai ficar uma caixa aqui. Pessoas vendo, pegam o nome. Nossa. Para que simplificar se não podemos complicar? Bom, eu vou falar. Você anotava, depois pegava os nomes e jogava na caixa. Só isso. Não é sequência. Vamos lá. Processado inscrito em regime de urgência. Processado número 24 de 2015. Projeto de resolução que altera e acrescenta dispositivos da resolução 694 de 2004, que institui o regimento interno da Câmara Municipal de Poços de Caldas, Estado de Minas Gerais, e dá outras providências. Autoria, vários vereadores. Parecer, aprovação com emendas. Nós vamos colocar, então, em discussão o projeto de resolução número 01 de 2015, autoria de vários vereadores. Peço ao seu secretário que leia, então, o projeto de resolução para que a gente possa colocar em discussão do plenário. Inicialmente ao projeto, posteriormente às subemendas e depois a emenda. As emendas, que já estão, todos os senhores têm em mãos, na ordem do dia, exatamente a sequência que nós vamos colocar em discussão e em votação. Projeto de resolução número 01, 2015, autoria de vários vereadores. Artigo 1º. A resolução 694, de 1º de maio de 2004, que institui o regimento interno da Câmara Municipal de Poços de Caldas, Estado de Minas Gerais, passa a vigorar com as seguintes modificações. Artigo 59. Ao presidente da Câmara Municipal, nos termos da linha E, inciso 1, do 37 desta resolução, desta resolução, incumbe a aceitação das proposições apresentadas em plenário e encaminhá-las à comissão competente para exarar parecer. Parágrafo único. Atendidos os prazos legais, toda matéria sujeita à apreciação das comissões será instruída com o parecer exarado pela assessoria jurídica e técnica legislativa da Câmara Municipal e, quando for o caso, pela assessoria financeira. O texto original, artigo 59. Ao presidente da Câmara Municipal incumbe, dentro do prazo improrrogável de 3 dias, a contar da data da aceitação das proposições pelo plenário, encaminhá-las à comissão competente para exarar parecer. Parágrafo único. Toda matéria sujeita à apreciação das comissões será instruída com o parecer exarado pelas assessorias jurídica e técnica legislativa da Câmara Municipal e, quando for o caso, pela assessoria financeira, no prazo de até 30 dias. Em discussão. Em votação. Uma vez. Projeto de resolução aprovado por o artigo, né? O artigo 1º do projeto de resolução, de autoria de vários vereadores, foi aprovado por 14 votos. Nossa. 13 votos. Corrigindo, projeto, artigo 1º do projeto de resolução aprovado por 13 votos. Projeto de resolução 01/2015, autoria de vários vereadores. Artigo 125, parágrafo 7º. O parecer pelo encaminhamento executivo para informações necessárias à instrução do processo legislativo, uma vez aprovado pela comissão, será remetido pela presidência da Câmara, independente da aprovação pelo plenário. Texto original, artigo 125, parágrafo 7º.
O parecer com encaminhamento executivo para informações necessárias à instrução da proposição deverá ser levado ao conhecimento do plenário no seu inteiro teor e despachado pelo presidente, independentemente de votação. Em discussão, o artigo 125 do projeto de resolução número 01 de 2015, autoria de vários vereadores. Em votação. Eu não voto. PPL número 02/2015. Observação. Nós vamos colocar agora as subemendas que são de autoria da Comissão de Justiça, né? E, portanto, elas são deliberadas antes das emendas propostas pela mesa diretora. Então, por isso, as subemendas agora em discussão, a primeira subemenda. A subemenda da Comissão de Justiça, emenda número 4, artigo 163, parágrafo 6º. A inscrição para falar em explicação pessoal será solicitada durante o tempo regimental destinado ao expediente, observando-se, primeiro, para inscrever-se o vereador dirigirá ao secretário e procederá à sua respectiva inscrição. Ok. A emenda... Em discussão, essa subemenda. Em discussão, a subemenda. Essa palavra, por favor. Pois não, a palavra... O que está mudando aqui? Qual que é a razão? Eu, sinceramente, porque aqui é o seguinte, né? Para inscrever-se, o vereador dirigir-se ao secretário e procederá à sua respectiva inscrição. Aqui, e este anotará a respectiva inscrição, é isso? Porque, na verdade... Qual que é a mudança? Procederá e anotará? Porque, na verdade, a proposta da mesa diretora seria a inscrição, independente da ordem, a inscrição, e, posteriormente, aqueles inscritos seria feito o sorteio daqueles inscritos, que nem todos os 15 falam durante a explicação pessoal. Então, seria feita a inscrição, cada um faz a hora que quiser, o momento que quiser, porque não terá sequência, e, em seguida, nós procederíamos ao sorteio dos inscritos. Isso está na próxima... Isso era a emenda da mesa diretora. E a Comissão de Justiça desmembrou, vamos dizer assim, a forma de fazer. Tá certo? Haverá o sorteio, pelo que eu entendi, mas não da forma como havia sido proposto. O vereador dirige-se ao secretário e aqui está. E este anotará a respectiva inscrição. Um é anotar e o outro procederá à inscrição. Na verdade é o seguinte, nós tínhamos feito a seguinte proposta, a mesa diretora, o vereador dirigir-se ao secretário e este anotará a respectiva inscrição. Tá? Agora, o que a Comissão de Justiça está propondo é que dirigir-se-á ao secretário e procederá à sua inscrição. Então, essa é a proposta da Comissão de Justiça. Então, nós vamos colocar em discussão, está em discussão já, mas é o vereador Rogério que pediu primeiro. Vereador Rogério? A Comissão de Justiça, ela desmembrou isso para ter um ritual certo de como que ia ser feita a inscrição e como ia ser feito o sorteio, porque do jeito que estava, a gente não sabia a hora do sorteio, então a gente determinou até que momento que é feita a inscrição e em que momento vai ser feito o sorteio. Então, o desmembramento foi por causa disso, para dizer o tempo certo de fazer as coisas, senão ia ficar aí perdido nisso aí. Então, o desmembramento foi só isso. No fundo vai ficar do mesmo jeito, mas existem algumas mudanças que isso aqui vai acarretar de como fazer a inscrição, tudo isso.
Na verdade, mudou apenas uma palavra aqui, nessa questão aqui, mas o vereador Tiago Cavalante tinha pedido a palavra. A palavra, o vereador Tiago Cavalante. Senhor presidente, nobres colegas, o entendimento da Comissão de Justiça foi o seguinte, que como nós vamos proceder no sorteio, e já nós vamos discutir pontualmente sobre o sorteio, como seriam feitas essas inscrições. Hoje o vereador ele se dirige ao secretário que fica na responsabilidade de anotar o nome de quem quer falar. E surgiu-se então algumas discussões de que quem está aqui mais próximo do secretário tem uma certa preferência de quem está mais longe, o secretário tem um pouco mais de dificuldade em ver quem pede a palavra. E muitas vezes o secretário também está participando de um debate, o vereador faz um aceno e o secretário então pode-se entender que viu e acabou não vendo. O que está tentando corrigir essa subemenda aqui? A ideia é que seja, vou tentar explicar o processo como um todo, que aí quem sabe já tira dúvidas, pode ser, presidente, que aí quem sabe já tira futuras dúvidas também. A ideia, nobres colegas vereadores, é que seja colocada aqui na frente, junto ao secretário, uma pequena urna e papéis plastificados ali, fichas, né, com o nome de cada um dos vereadores. Não, todos, o nome de todos, fora da caixa, vereador Paulo. O vereador que queira falar, então, ele se levanta, dirige-se ao secretário, pega ele próprio, o seu crachá, vamos chamar assim, a sua identificação ali, e ele coloca dentro da urna, com a ciência do secretário, até mesmo para nós não desprestigiarmos a figura do integrante da mesa. Senão nós estaremos aí tirando uma atribuição, de certa forma até desrespeitando o cargo do secretário. Então você se dirige ao secretário apenas para uma forma de conhecimento, de ciência, e você pega ali a sua ficha, vamos chamar assim, e joga dentro da urna. Então, por isso que a escrita teve que se dar dessa forma. Para escrever-se, o vereador dirigir-se ao secretário, porque essa urna, vamos chamar assim, pretende ficar aqui sob a responsabilidade do secretário, inclusive, e procederá à sua respectiva inscrição. Pois não, presidente, o vereador Flávio pedindo uma parte. O professor Flávio, uma parte, professor Flávio. Obrigado, vereador, por conceder uma parte. Só uma preocupação. Vossa Excelência explicou como seria na prática o processo de inscrição para a utilização da tribuna. Mas aí vem uma pergunta, assim, só de curiosidade, porque tanto a emenda da vereadora Regina, como também a emenda da Comissão de Justiça, está citando aí uma questão de correção aí, ou de mudando o texto, mas ambas falam o seguinte, que o secretário procederá à sua respectiva inscrição. Se eu vou colocar a minha ficha na caixa, eu fiquei na dúvida. Não sou eu que estou fazendo a minha inscrição? Então, como é que fica o papel do secretário nesse sentido aí? Só para contribuir essa preocupação. Certo. Na emenda, vamos dizer assim, original, proposta pela doutora Regina, pela mesa, no caso, diz o seguinte: para inscrever-se, o vereador dirigir-se ao secretário e este anotará a respectiva inscrição. Este quem? O secretário. Isso. A correção nossa vem no seguinte, a correção não, a sugestão nossa, vamos dizer assim, vem no seguinte sentido: para inscrever-se, o vereador dirigir-se ao secretário e procederá à sua respectiva inscrição. O próprio vereador, professor Flávio, é que ficará responsável de pegar a sua ficha e colocar naquela... Foi a proposta da comissão. Eu estava me pautando no dispositivo acrescentado aqui. Então está... Entendeu? Eu não tinha... A sintaxe da frase é só... Ele não tira a responsabilidade do secretário de controlar as inscrições, mas ao mesmo tempo evita esses possíveis falhas de comunicação. Eu me inscrevi, ele não viu. Quem está aqui mais perto tem mais facilidade, quem está mais longe tem mais dificuldade, enfim. Só isso. Obrigado. Professor Flávio? Novamente. Não, só para contribuir. A palavra, professor Flávio. Obrigado, presidente. O vereador Tiago manifestou aí, eu entendi claramente, mas veja bem, aqui no 4 está dizendo o seguinte, para inscrever-se, o vereador dirige-se-á ao secretário e este anotará a respectiva inscrição. É isso.
está votando 3. Não, gente, eu sei disso, não estou votando 3, mas veja bem. Está fazendo A redação, veja bem, isso aqui foi a proposta da vereadora Regina. Tá? No 3 está lá. Para escrever, o vereador dirigir-se ao secretário e procederá à sua respectiva inscrição. A impressão que se dá aí que seria... Exato. O próprio vereador. o vereador. Tá? De novo aqui, interpretação. Vereador, só um minutinho, vereador Paulo Eustáquio. O vereador Paulo Tadeu havia pedido. Não, mas... Não, por favor. Não, só um minutinho. Olha. Não, por favor. Vamos atentar ao regimento interno. Vereador Paulo Tadeu. Seria uma honra para mim ser precedido pelo vereador Paulo Eustáquio, mas nós temos um regimento. Só para dizer o seguinte, na verdade, são duas diferenças aqui. Uma, é a diferença semântica mesmo. Uma, anotação. O que significa anotação? O secretário anota. Procederá, é procedimento. A segunda diferença, quem anota? O secretário. E quem procede à inscrição? É o próprio vereador, dirigindo-se à figura do secretário. Vai até onde está o secretário e procede a sua inscrição através de um mecanismo que permita um sorteio rápido depois. Vereador Paulo Eustáquio. Senhora presidente, não, é só para sanar a dúvida, nós estudamos isso junto, até mesmo para proteger realmente o secretário, porque, suponhamos, o secretário é meu amigo, eu fico olhando só para mim, eu penso para ele aí, né? Não vamos dizer os Paulo, professor Flávio, fica por último, vamos dizer assim. Não vai ter mais, vai ser através de sorteio, e trazer esse constrangimento para o nosso secretário, né, Rogério? E aí vai tirar, né, toda a lisura, não vai ter aquele privilégio mais, o Paulo Tadeu vai ficar por último, Paulo Eustáquio, o professor Flávio, é isso que eu queria que os vereadores entendessem. Está certo? Com a palavra, o vereador secretário, alvo da discussão, Rogério Carreiro. Senhora presidente, senhores vereadores, vereadora, eu entendo que quando a gente fez todas essas proposições de mudanças, era para tornar uma situação um pouco mais confortável, para tirar do peso da pessoa do secretário essa preleção de quem que pode falar, que hora, embora as pessoas que se manifestam, olha, escreva meu nome, alguns gostam de correr o risco de ficar até o último minuto para ser o último, é legítimo. Então, mas a ideia era justamente criar um mecanismo que a gente pudesse ficasse uma questão mais justa do que um sorteio. Faz as inscrições no tempo que o regimento permite as inscrições e depois se faria o sorteio. Eu, particularmente, aqui olhando, e isso não é porque estou secretário, mas vou defender a pessoa, a figura do secretário na mesa. Eu vou encaminhar um voto contrário da forma como está proposta, porque eu entendo que o grande problema não era a inscrição, a forma de se inscrever. Porque se o secretário está aqui, está participando do debate, e nesse momento alguém está falando, imagine eu participando do debate e ter que ficar procurando uma ficha aqui para dar para o vereador, para poder colocar na caixinha. É muito mais confuso do que a possibilidade de a pessoa só fazer a inscrição. Olha, fazemos as inscrições, depois separamos as fichas dos inscritos, colocamos nessa caixa e fazemos a nossa... Permite uma parte? Quem pediu uma parte? Uma parte, vereador. Não, mas o que eu Pastor entendi... Sementinho. Desculpe, presidente, secretário, o que eu entendi que você não vai ficar pegando ficha e entregando para o vereador. As fichas vão estar do lado da urna. E aí o próprio vereador vai ali, na sua presença, não é você, senão vai complicar mais ainda a sua situação. Mas é o seguinte, gente, volto a essa discussão. Então, qual é a ciência do secretário? Visual de que alguém está pegando alguma coisa aqui para colocar na urna? É só uma questão de visibilidade ou de uma formalidade? Eu acho que quando o vereador se inscreve, existe a formalidade. Quando ele levanta a mão e pede a sua inscrição, é a formalidade. Dessa forma, se o secretário está aqui debatendo e eu só vejo uma pessoa chegando aqui, eu estou tendo ciência de que ele está
fazendo a sua inscrição, mas não existe a formalidade do secretário regimentalmente fazer a inscrição. Então, o meu encaminhamento, o meu voto é um voto contrário à emenda, justamente por entender que o nosso problema não era a questão da inscrição, mas era a questão de quem vai falar primeiro e por último. Isso o sorteio vai decidir. Eu acho que a forma de inscrição poderia ser da mesma forma como nós estamos procedendo, né? Temos um tempo até o final do expediente para fazer a sua inscrição, todos que forem inscritos aqui na lista, depois o secretário procede, pegando os nomes daquelas pessoas que forem inscritas, colocando na determinada urna, para que depois, aí no tempo oportuno, se vai ser antes de fechar o nosso bloco, ou segundo, não importa a hora, mas o importante é que esse procedimento pudesse ser feito assim. O meu voto é um voto contrário em relação a essa mudança. Com a palavra o vereador Paulo Tadeu, posteriormente a vereadora Maria José. Eu só queria registrar o seguinte, nós discutimos isso na Comissão de Justiça, até com a contribuição de vereadores de outras comissões, o pastor Valdir esteve presente, não sem algum desconforto, porque a gente não estava entendendo que essa não é uma coisa tão relevante assim para nós. O problema é que tem criado realmente alguns constrangimentos para o secretário, né? Então, a formatação que foi proposta, ela é uma formatação utilizada, já foi utilizada nessa casa, através de um outro expediente, só que não era sorteio, que era a colocação dos nomes num painelzinho, né? As assembleias, elas registram, não é o caso nosso, não é possível, mas registram inscrições eletrônicas que não passam pela secretaria, né? Então, o que eu entendo é que na figura da anotação, o problema do secretário continua. Calma, deixa eu terminar de argumentar aqui. Porque se algum vereador deixa para se inscrever no final do expediente, ele deixa para se inscrever no final do expediente, e o secretário está fazendo uma leitura, ou ainda nas situações, nas circunstâncias, e que existe uma matéria em debate, que ele está participando do debate, ele tem que interromper a participação dele para fazer a anotação. Então, ao dirigir-se à figura do secretário, mostrar a inscrição e colocar na urna, nós estamos formalizando a inscrição. Não, olha, para mim, esse tema não estaria nem em discussão. Mas já que foi proposto, eu acho que essa figura do procedimento em substituição à anotação, me parece que contempla preocupação maior, que é tirar a pressão sobre o secretário. Vereadora Maria José, depois a palavra de novo ao vereador Tiago Cavelanha. Bem, senhores vereadores, exatamente foi essa a ideia na discussão da Comissão de Justiça e com outros vereadores. Era para evitar essa pressão sobre o secretário. Nós fizemos primeiramente de colocar, mas fazer uma pequena, com o nome aqui, um crachá, carimbado, com a coisa da Câmara, com bonitinho. Cada vereador fosse ali, durante o período regimental e colocasse dentro dessa urna, formalizando perante ao secretário, né? Mesmo hoje, Rogério, você estava lendo e eu estava aqui eu fiquei esperando para ir dar uma coisa à rádio aqui, ao jornal, uma entrevista ao jornal, e aí fiz a Patrícia, e você continuou lendo, e você continuou anotando. Então, essa sobrecarga só que nós quisemos evitar, mas de forma alguma nós queremos tirar essa questão da formalidade, da formalização e da necessidade da pessoa do secretário. Nós só fizemos uma proposta de facilitação da inscrição. Mas em nenhum momento pensamos em tirar essa questão da formalização e, obviamente, da atividade do secretário, da importância da figura do secretário. Vereador Tiago Cavelanha. Senhor presidente, apenas para complementar aqui,
e dizer que acho que, como participei das discussões, acho que posso falar até em nome de todos da comissão. Isso é uma sugestão. Eu estou vendo que tem vereadores incomodados e até encaminhando contra o voto, com medo de talvez ter sido o Tiago que falou, ou algum outro membro da comissão que falou, mas na verdade isso é uma sugestão que está sendo proposta e que na intenção de melhorar, repetindo, não na intenção de diminuir a figura do secretário ou da mesa, mas na intenção de contribuir com o processo. Agora, se sentirem incomodados também, é só votar contrário, que acredito que nenhum dos 5 ou dos outros vereadores que participaram da discussão também vão ficar ofendidos. Com a palavra, novamente, o vereador Rogério Carrilho. Eu entendi toda essa preocupação. Gostaria de novamente fazer algumas considerações, que é a questão prática da coisa. Tem vereadores que já no início do expediente, levanta a mão. Hoje, de um modo especial, o Tiago foi o primeiro a solicitar a sua inscrição. Tem vereadores que esperam até quase o final do expediente para fazer a sua inscrição. Isso acontece. Agora, nós temos que, por exemplo, se o secretário está lendo, nós temos aí o tempo todo do expediente, solicitar a inscrição na hora que o secretário está lendo, um gesto dá para o secretário perceber e depois ele vai anotar. Talvez não consiga anotar naquela hora. Eu volto a dizer que entendo. Gostaria de dizer isso não porque estou ocupando a primeira secretaria, quero defender a questão da secretaria. Eu acho que o secretário perde sim, se é isso, se o regimento diz que essa é uma atribuição do secretário, eu acho que o secretário perde sim a sua prerrogativa de, ao manifestação do vereador, fazer a anotação da inscrição. No meu entendimento, isso realmente acontece. E acredito que o nosso grande problema e a grande pressão que estava em cima do secretário era justamente o desejo de ser ou o primeiro ou de ser o último. Eu já tive a oportunidade aqui, de antes de começar a sessão, 2 vereadores dizendo que queria ser o primeiro. Já aconteceu isso aqui, você entendeu? Então, como aconteceu também de chegar no final, tem um monte de vereador aqui, marcando aqui para ver quem que eu vou escrever, se eu vou dar predileção para um, para outro, e é justamente essa pressão que eu não quero mais em cima de qualquer secretário. Então, da forma, manifestando, o secretário anotando o nome, depois tirando essas fichas, colocando na urna e depois procedendo o sorteio, eu acho que é a maneira mais correta e mais legítima para fazer isso. Continua em discussão. Com a palavra, o vereador Flávio Faria. O vereador Paulo manifestou, acompanhei a Comissão de Justiça aqui rapidamente, de tirar a subemenda e manter. Mas eu não vejo, pelo menos aparentemente, na minha opinião aqui, em relação a essa questão, eu não vejo diferença do texto, eu não estou vendo assim, dificuldades. Acho que o texto é a mesma coisa, só está. Então eu tenho respeito se a Comissão de Justiça entender dessa forma, mas eu vejo que a manutenção aqui não está comprometendo em nada o processo. Processo na qual está sendo desenhado, que seria através de sorteio, através dessas fichas aí. Vou colocar. Zezé, com a palavra. Olha, senhora presidente, senhores vereadores, eu acho que nós estamos discutindo aqui uma situação que o mestre doutor Gaspar Eduardo de Paiva Pereira há muito tempo fala, que se perdeu muito tempo em se discutir se F era de falta e P, se não ia ficar P de presente e F de falta. Então, vamos colocar, o que a Comissão de Justiça fez de proposta foi uma proposta em que podemos ir ao mesmo tempo fazer a mesma inscrição. Meu Deus, nós não precisamos disso. O que nós estamos querendo é agilizar o processo. De forma alguma nós queremos tirar essa formalização que é necessária. De forma alguma a Comissão de Justiça pensou em retirar na importância do secretário, porque está aí lendo todos esses procedimentos, participando na mesa e como um todo e sempre. Então não é na hora da nossa inscrição para o uso da tribuna que ele vai perder. Então é somente a agilidade
né, de se pegar, colocar e depois sortear durante o período regimental e acabou-se o problema. Mas se os demais vereadores também acham, né, que isso retira e que isso fica complicado, eu acho que cada um vai colocar aí no seu voto. E é isso que tem que ser, é hora de nós votarmos então e nós posicionarmos, porque para isso nós estamos sentados aqui. Essa é uma subemenda, essa é uma proposta que nós fizemos de agilidade, de não sobrecarga ao secretário e respeitando a sua formalização, a sua formalidade como cargo e de facilidade a todos nós aqui para falarmos e sermos sorteados, até com agilidade de não precisar ficar fazendo papelzinhos depois, se o senhor pensar, senhor secretário. Uma parte? Uma parte, vereador Rogério Carrilho. Não teria essa questão dos papelzinhos, os nomes já estariam aqui, as fichas, seriam definitivamente elas para todo o resto da legislatura, entendeu? Não precisaria ser desse jeito. A única coisa que eu dentro dessa linha que Vossa Excelência está apresentando, quando eu apresento aqui a minha posição, é uma posição assim, a mesa diretora fez uma proposta, houve entendimento que poderia melhorar para que pudesse ficar mais eficiente, mas isso também me dá o direito de continuar. Então, eu acho que a discussão aqui, graças a Deus, que a nossa discussão é para chegar naquilo que é melhor, né? Eu estou colocando a minha posição, não aqui na posição do Rogério, que hoje ocupa a secretaria, mas defendendo a questão da figura do secretário, que na próxima legislatura vai ser outro, ou de repente eu posso ter algum impedimento, como teve o nobre vereador José Maria, e ter que vir o outro assumir. Não é a pessoa do vereador Rogério, mas defendendo a figura do secretário dentro da mesa diretora. Obrigado pela parte. Com certeza, a gente entende e a gente também, né, sabe que aqui nós não estamos nos colocando antagonicamente, nós estamos querendo que cada um se posicione e veja o que é melhor, porque, afinal de contas, o regimento interno, todos nós vamos ter de cumprir. Muito obrigada, senhora. Obrigada. A única intenção da mesa foi exatamente no problema que estava causando aqui a pressão que estava o secretário. E o problema não era exatamente a questão da inscrição, e sim da ordem da inscrição. O problema é esse, foi o que nós tentamos resolver. Bom, eu acho que está bem discutido, vamos colocar então em votação a subemenda da Comissão de Justiça ao artigo 163, parágrafo 6. Parágrafo 6º, inciso 1, em votação. Subemenda aprovada por 11 votos. Quanto a 3. A outra, número 5, subemenda à Comissão de Justiça, a emenda número 6. Só um minutinho. Tem que voltar o CAPT. E aí? Continua aqui? Subemenda da Comissão de Justiça à emenda número 6. No início da segunda parte da reunião, o secretário procederá ao sorteio dos inscritos para a utilização da explicação pessoal. Em discussão. Em votação.
Subemenda aprovada por 14 votos. Sétima, subemenda à Comissão de Justiça, suprimir o inciso 3º proposto pela emenda número 8, de autoria da vereadora Regina Cioff. A emenda de autoria da vereadora Regina Cioff. Inciso 3º. Durante o intervalo, a Secretaria da Câmara procederá aos registros eletrônicos das inscrições e uso da palavra, dispositivo acrescentado. Porque se aprovou o anterior, obviamente que esse aí tem que realmente, já pode estar prejudicado, inclusive. Em votação. Subemenda aprovada por 14 votos. Durante o intervalo, sem proceder a emenda 9. Né? Emenda número 9. Emenda número 9, de autoria da vereadora Regina Cioff. Quarto, a mesa não aceitará inscrições após transcorrido o tempo regimental a que se refere o caput deste parágrafo, exceto quando o tempo regimental transcorrer durante a realização de debates. Dispositivo acrescentado. Em discussão. Em votação. Chaves acionadas. Emenda aprovada por 14 votos. EPL número 7, 2015, observação. As subemendas de autoria da Comissão de Justiça serão deliberadas antes das emendas, subemendas número 11, 13 e 15. Número 10, emenda de autoria da mesa diretora, artigo 50, parágrafo 11. Os titulares das assessorias jurídica, técnica, legislativa e financeira, em conjunto ou separadamente, acompanharão as reuniões das comissões, assessorando o respectivo trabalho. Dispositivo acrescentado. Deixa eu explicar uma coisa. Oi. Como a Comissão de Justiça está votando contrário aqui, eu separei aqui, ó, vai ficar aqui Oi? o pedaço, depois a gente vai votar o artigo. Pedir destaque para o parágrafo 12, é isso, votar em separado. Não, o que eu Vamos falo? discutir Então, aqui o artigo 50, parágrafo 11. Questão de ordem. Depois o 12. questão, só um minutinho, por favor, Cris. Questão de ordem. Vereador Flávio Faria. Só para mim, o parágrafo 12 aqui, vai votar tudo junto com o 12 e o 11? Não, nós vamos fazer a votação do 11, do parágrafo 11 e depois do parágrafo 12. 12? Exato. Ah, tá, porque eu estou meio preocupado com o parágrafo 12, que eu gostaria de ter de manifestar. Separadamente, primeiro o parágrafo 11, que é o que está na tela. Então, vamos colocar em discussão o parágrafo 11. Os titulares das assessorias jurídica, técnica, legislativa e financeira, em conjunto ou separadamente, acompanharão as reuniões das comissões, assessorando o respectivo trabalho. Esse é um dispositivo acrescentado. Em discussão, o parágrafo 11. Em votação. Emenda aprovada por 14 votos. Agora sim, o parágrafo 12. Em decorrência do disposto no parágrafo 3º, os pareceres sobre as matérias em tramitação deverão ser formalizados nas respectivas reuniões, restando vedada a formalização na Secretaria. Dispositivo acrescentado. Em discussão, com a palavra o vereador Flávio Faria. Regina, eu só gostaria que, de repente, alguém da mesa diretora manifestasse aí essa proposição em relação ao parágrafo 12. Porque eu vejo aí na participação nas comissões uma certa dificuldade, porque, veja bem, está dizendo o seguinte, que os processados que entrarão na próxima terça-feira
eles serão formalizados na quinta-feira e na comissão. Então, se algum vereador, porventura, não chegar na hora da reunião da comissão, automaticamente ele não pode formalizar o processado. Então, ou seja, só estou pontuando que nós temos que avaliar, porque inclusive na terça-feira, inclusive eu nem sei se é possível, por exemplo, processados que entram aí na quinta-feira. Muitos processados, o relator ele faz uma avaliação ali junto com a assessoria e entende que ele pode liberar automaticamente os processados, na avaliação que ele fez com a assessoria, por conhecimento prévio ou outros caminhos aí. Isso vai inviabilizar até de processados que entram na quinta-feira de ser votado na próxima terça-feira. Então é só uma questão de equilíbrio que a gente tem que buscar o bom senso aí. Imagina um pedido de urgência. Nós votamos numa terça-feira o regime de urgência e ele está na comissão, vai entrar na comissão na quinta-feira. Digamos que não foi possível ainda fazer o parecer. E aí? Eu não sei. São preocupações. Pode ser que eu esteja errado e não tive a mesma percepção que a mesa diretora teve em relação à questão. Então, eu gostaria que tivesse uma avaliação por parte da mesa diretora em relação a esta questão. Só para esclarecer, vereador Flávio, no regimento interno, no capítulo 2 das comissões, diz o seguinte, parágrafo 3º, as comissões somente deliberam durante suas reuniões, que podem ser ordinárias, que se realizam uma vez por semana, de segunda a sexta-feira, em dia, horário e local fixados por elas próprias, independentemente de convocação. 2. Extraordinárias, as que se realizam em momento distinto do previsto para as reuniões ordinárias, mediante convocação escrita do seu presidente, de ofício ou a requerimento, com antecedência mínima de 24 horas, salvo decisão contrária da maioria dos membros da comissão. Estamos apenas sendo coerentes com o regimento interno. E o regimento interno diz claramente que as comissões somente deliberam durante suas reuniões. Quanto à urgência que o senhor coloca, quero lembrar do interstício de 7 dias que nós temos para colocar o processado em regime de urgência. Nós temos 7 dias também em regimental. Então, para que nós tenhamos coerência com o regimento interno, para que nós possamos não ter problemas, como nós temos muitas vezes, entre regimento interno e a questão do controle interno, nós estamos sendo coerentes com o regimento aqui, hora que nós estamos, que está em vigor. Por isso, nós colocamos. Com a palavra, o professor Flávio. Não, só para contribuir, então nós vamos ter uma mudança significativa aí nos encaminhamentos na Câmara. Isso tem que ficar bem claro, que garantindo aí, defendendo a questão da legalidade, então nós temos uma mudança, porque agora não formalizou na quinta-feira e só na outra semana. Então na terça-feira, de subir até a secretaria para formalizar o processado, já era. Deixa muito claro isso. Não formalizou na quinta, terça-feira ele não é formalizado mais. Existe a possibilidade, como eu disse aqui, da extraordinária. Nós estamos apenas, professor Flávio, cumprindo o regimento interno. Somente isso por isso foi a proposição. Vereador Regina, mas a extraordinária seria uma reunião da comissão. Sim, também. Que pode ser convocada, está regimentalmente pertinente. Sim, então pode ser que a gente vai ter que convocar várias reuniões extraordinárias para poder validar aí, formalizar, processado para entrar na hora do dia. Só é uma preocupação, não estou dizendo que vocês estão errados, mas é algo que nós vamos ter de dificuldade a partir daqui para frente. Isso é importante frisar essa questão. Com a palavra o vereador Tiago Cavelanha, depois... Vereador Paulo Tadeu. Na verdade é o seguinte, olha, eu entendo a proposta, a lógica da proposta, e eu acho que ela está correta. Ela está, na sua essência, absolutamente correta. Porque eu sempre defendi que no máximo possível a gente procurar ter condições de deliberar e deixar o parecer pronto na comissão. Agora, tem uma diferença entre deliberar e formalizar.
Você pode deliberar na comissão, mas não pode. É essa a preocupação que o Flávio está levantando. Nós não podemos encerrar a reunião e, a partir do encerramento da reunião, não poder formalizar mais. Já deliberou. Se deliberou, pode formalizar a qualquer tempo. Agora, se nós tivermos uma estrutura de assessoria técnica legislativa, que nós vamos ter, inclusive pela disposição que Vossa Excelência tem demonstrado, em que a gente possa ter um momento de que esses pareceres sejam escritos, formulados na própria reunião da Comissão de Justiça, nós podemos avançar nessa direção. Senão, eu entendo que essa preocupação que o professor Flávio levanta, ela está correta, porque nós não estamos separando deliberação de formalização. E aí, realmente, nós podemos correr riscos aí de fazer, enfim, de protelar decisões importantes nessa casa. Vereador Tiago Cavelanha. Senhor presidente, nobres colegas, eu também manifesto aqui a mesma preocupação já colocada pelo vereador professor Flávio, pelo vereador Paulo Tadeu, no seguinte sentido: a formalização desse processado durante as comissões vai demandar aí uma estrutura diferente e fatalmente trará aí uma burocracia ainda maior no andamento dos nossos processos. Eu acredito que a intenção da mesa, quando propôs, e da senhora, quando propôs essas várias emendas aqui, foi de agilizar, de dar uma dinâmica maior, mais rápida, mais fluidez nos processados dentro dessa casa. E esse parágrafo 12º, eu entendo que ele engessa, ele burocratiza. É muito comum, por exemplo, nós termos ali um determinado relator de uma determinada comissão, e se esse relator, por algum motivo, não puder se fazer presente na reunião da comissão, então não formaliza? Se o relator não está ali para assinar, porque ele não veio naquela reunião de comissão, então não está formalizado, se o relator não está presente. É comum, muitas vezes, um de nós faltarmos, ou por algum motivo justificarmos a nossa ausência. Então, doutor Regina, e entendo de outra forma também. Eu entendo que esse ato que nós fazemos de irmos à secretaria em momentos diversos, mas geralmente na segunda-feira, antes das 3 horas, que é o prazo final para a redação da ordem do dia, por enquanto, até a gente votar daqui um pouquinho, mudando o horário, eu entendo que é uma manifestação, presidente, individual de cada vereador e não da comissão. Tanto que nós não precisamos estar reunidos para irmos lá assinar. Eu posso ser a meu tempo, pastor Valdir no tempo dele, vereador Paulo Eustáquio no tempo dele. Então, a manifestação, presidente, eu entendo que é individual de cada um. Permite uma parte? Só concluindo aqui, apesar de estar assinando um parecer pela comissão, é uma manifestação individual de cada vereador. Pois não, vereador Rogério? Permite uma parte? Sim. Uma parte, vereador Rogério Carrinho. Olha, acho que nós queremos aprimorar da melhor maneira possível para as coisas caminharem melhor. Mas eu entendo que da comissão, quando nós tenham, às vezes, pegado um pouco da reunião da Comissão de Justiça e tenho visto o trabalho que Vossas Excelências têm feito, discutindo, socializando, buscando entendimento, tal. Eu entendo que ao terminar a reunião da Comissão de Justiça, deveria sair a deliberação, pela aprovação. Você entendeu? Na Comissão de Justiça deveria sair já deliberado que a comissão é pela aprovação. Aí, a questão de assinar, aí é uma questão regimental e de prazo que nós temos para fazer isso. Estamos falando a mesma coisa. Sim, estamos falando a mesma coisa, mas do jeito... Não, nós não estamos falando a mesma coisa, porque vai continuar do mesmo jeito lá. Chegando às 3 horas da tarde, não chega vereador que é relator, não dá para assinar, tem gente lá que chega lá 15h02, 15h03 e volta a botar uma pressão na secretaria e no secretário ou na presidente que tem que fazer a ordem do dia. Continua com a palavra, vereador Tiago. Eu agradeço a parte do vereador Rogério, mas é exatamente nessa linha que eu também entendo, vereador Rogério. Vou até trazer para um português mais de fácil interpretação. Se hoje nós já temos essa flexibilidade de horário, e chega lá segunda-feira, 3 horas,
grande parte dos processados não foram formalizados porque o vereador não foi assinar, se for restringir isso apenas à reunião de comissão, aí é que vai piorar ainda mais. Eu encerro aqui, declaro meu voto contrário, e dizendo o seguinte, que a intenção disso é agilizar e não criar mais morosidade. Espero realmente que, caso esse parágrafo seja aprovado, que depois não recaia sobre a bancada de oposição, que tem processado parado aqui, porque não foi formalizado, porque o vereador não assinou, e ainda sermos aí talvez injustamente julgados de que o vereador relator, ou que a comissão X ou Y está segurando o processado aqui, quando o executivo, na maioria das vezes, tem urgência da votação. Só isso. Obrigado. Vereador Paulo Tadeu. Eu queria primeiro dizer ao vereador Tiago que a bom da discussão do regimento, porque pelo menos algumas vezes a gente vota junto, né? Mas, assim, o vereador Rogério Carrillo, ele foi perfeito na análise dele. Então, na verdade, é o seguinte, eu também entendo que a deliberação tenha que ser feita na comissão. Agora, o que está aqui no parágrafo é a formalização. Inclusive o seguinte, restando vedada a formalização na secretaria. Então, se nós não formalizarmos, se nós não tivermos o texto do parecer pronto e assinarmos naquela reunião da comissão, só na quinta-feira seguinte. Eu acho que esse é um risco que nós não podemos correr, entendeu? Deliberar, eu defendo e acho que a mesa, ao fazer essa proposta, ela está correta. Eu acho que não combinou aí, é a linguagem. A preocupação é essa mesmo, vereador Rogério, é deliberar. Agora, a formalização, eu acho que pode ser feito a qualquer tempo, né? Até porque é sempre um prazer ir lá na secretaria. Só lembrando também que nós que fazemos a ordem do dia, muitas vezes processados estão totalmente prontos, deliberados, e nós não conseguimos a devida formalização. Nós tivemos um exemplo ontem de 2 processados, até considerando importantes, até para o executivo, para o andamento de determinadas situações na cidade, que nós não pudemos colocar na ordem do dia, porque não estavam formalizados. Estavam totalmente deliberados e não estavam formalizados. Então, eu acho que aí também tem que ser uma mão de dupla via. Bom, vamos colocar em votação. Votar contra. Isso. O meu contra é quando não é para funcionar. Tanta gente contra que travou a máquina. Tá. Mas você não quer ver pressão, alguma coisa? Mas você vai dirigir? Sério? Tá. Tomou um Fenergan? Também tomou um Fenergan? Derruba qualquer um. Eu passei uma mensagem. Tem prometazina, só alergia. Eu tomei um Fenergan. Ô, Antônio Carlos, chama o Paulo, por favor. Eu já não quero ver se não tem mão, não. Está mais pronto. Ah, Paulo. Ué? Escuta, não quer que eu dê uma olhada na supressão antes? Não, precisa daria hora. Se eu sentir alguma coisa, Quem falou para você tomar Fenergan? Quem falou para você tomar? sou veterinário, né? A veterinária que quer ver. Falou bem. Você sabia? Prometazina. Putz, isso aí dá um absurdo. Então vai. Minutinho, gente, está ajustando o sistema. Os votos serão todos contra. Travou o sistema.
pedir licença para vocês, não vou nem esperar votar. Né? Só falta. Dá meu último voto aqui. Em votação. Agora sim. Em votação. Oi? Volta. Emenda rejeitada por 13 votos, com 1 voto a favor. Eu vou justificar a saída do vereador Paulo Tadeu, que não está se sentindo muito bem. Não, justificar a saída do vereador Paulo Tadeu, que não está se sentindo bem. Senhor secretário. Então, vamos. Subemenda. Número 5. Subemenda da Comissão de Justiça à emenda número 6. Parágrafo 2º. Não, estou errado. Desculpa. Subemenda da... Voltar tudo. Subemenda da Comissão de Justiça à emenda número 12. Artigo 158-A, convites. Parágrafo 2º. A data agendada, o atendimento ao disposto no caput deste artigo, dar-se-á antes da ordem do dia, por 35 minutos, podendo ser prorrogado por até 25 minutos, a requerimento verbal de qualquer vereador, assim distribuídos: 15 minutos para a exposição dos convidados, segundo, 15 minutos para a formulação de indagações pelos vereadores, 3, 5 minutos para as considerações finais do convidado. A emenda da mesa diretora, artigo 158-A, parágrafo 2º, a data agendada, o atendimento... Oi? Aí. Sim, meu anjo, mas é referente ao 12, não é? Não é? Estão falando a mesma coisa aqui, velho. Não, só está acrescentando que pode ser prorrogado por 25 minutos. Você só estava lendo do jeito que está hoje. Antes da ordem do dia. Não, eu tinha que colocar depois, não. Foi? Eu tinha colocado. Quando for. Porque fala mais. Convite. Ok? Em discussão, gente, a emenda. Com a palavra o vereador Tiago Cavelani. Senhor presidente, apenas para justificar que pode ter causado alguma dúvida aí, o que está sendo alterado é apenas o que está sublinhado aqui, podendo ser prorrogado por até 25 minutos, a requerimento verbal de qualquer vereador. Porque quando a emenda da mesa diretora fixa o tempo jamais superior a 35 minutos, emperra os nossos trabalhos. Tem convidados que são importantes para essa casa, forando cargos de confiança, cargos públicos, todos os outros cargos têm que ser convidados. Um comandante da Polícia Militar, por exemplo, como nós já tivemos aqui, um presidente do Conselho do Comissariado de Menores, são pessoas que exigem um debate mais alongado. A intenção é só isso, poder estender até 1 hora. Obrigado. Sem problemas. Em votação. Subemenda aprovada por 11 votos contra 1. Não, agora é esse aqui. É o 13, né? Tribuna Popular agora, né? Agora é. É aqui agora. 13. 13. Subemenda da Comissão de Justiça. Tribuna Popular.
a emenda número 14, artigo 162. Sexto, as inscrições serão registradas em ordem cronológica de apresentação, ordem esta que será observada quando designadas as datas de utilização da tribuna, de acordo com a disponibilidade da agenda da Casa. Parágrafo 1º. O uso da tribuna popular se dará após a ordem do dia, por tempo jamais superior a 10 minutos, exceto quando o plenário manifestar seu desejo de questionar o orador, e postes esta, que prorrogará o tempo por no máximo 30 minutos. Aí, ó, né? Olha lá, olha o nosso. Olha aí. Você entendeu onde que tem assim? Onde está sublinhado que está? Não, essa daqui. Ó, se dará após a ordem do dia. A emenda aqui, só para uma explicação, vereador José, a emenda aqui da Comissão de Justiça, subemenda da Comissão de Justiça, é que o uso da tribuna popular se dará após a ordem do dia. Tá? A proposta da mesa diretora se dará após a explicação pessoal. Para quê? Após a explicação pessoal, para quê? A ideia é, se nós podemos ouvir as pessoas que aqui vêm, por que as pessoas que aqui vêm não podem nos ouvir? Esta foi a colocação. Mas a Comissão de Justiça fez uma subemenda, mantendo aí após a ordem do dia. Então, eu quero só explicar qual foi a proposta da mesa. Foi no sentido de estimular que nós possamos ser ouvidos, porque nós falamos muitas coisas de interesse da população naquela tribuna. Então, foi essa a nossa intenção. Vereadora Maria José. Senhora Presidente, senhores vereadores, de forma alguma nós queremos que nos deixem de ouvir, por isso nós estamos sendo transmitidos pela internet. A nossa discussão na Comissão de Justiça, até com outros vereadores que aqui estavam, era exatamente por conta da nossa gentileza para com as pessoas que vêm usar a tribuna, porque às vezes nós temos 3 pessoas para usar as explicações, às vezes nós todos querendo usar aqui. Então, por conta dessa número de pessoas que podem usar a tribuna popular, de nós aqui que podemos usar, nós vamos também causar um constrangimento aos nossos convidados. Então, foi somente por isso que nós colocamos que se dará após a ordem do dia, a pessoa fala, mas de forma alguma, e impedir que nos ouçam, porque nessa casa aqui, tem que ser não só o grande ouvido, mas também a grande boca que fala por toda a população de Poços de Caldas. Vereadora Maria José, em nenhum momento meu foco foi esse. Eu só estou querendo abrir leque de comunicação com a nossa população. Em momento nenhum eu estou dizendo que as pessoas... Bom, enfim. Em votação. Vereador Paulo Eustáquio. Vereador Licão. Aprovado, a subemenda aprovada por 11 votos. Então, mantém-se como hoje.
15. De acordo será observado quando... Não, mas isso aqui perdeu, né? As inscrições serão registradas em reunião de apresentação, audiência que será observada quando designado nas meios de utilização de... ok, 14. Ok? 14. 14. Emenda de autoria da mesa diretora. Artigo 162. Por que está prejudicado? 13. Não, gente. A 13. Ok. Ah, já, com certeza. Emenda prejudicada. A emenda... A subemenda, tá. 15. Subemenda da Comissão de Justiça. Explicação pessoal. Manter redação atual, 7 minutos, portanto, suprimir a proposta contida na emenda número 16, de autoria da mesa diretora. Artigo 163, do CAPT. A emenda, então, diz o seguinte, a emenda da mesa diretora, artigo 163, a explicação pessoal destinar-se-á à exposição de qualquer assunto e terá até 1h50 minutos de duração, sendo que cada vereador inscrito fará uso da palavra pelo tempo jamais superior a 10 minutos, vedados os apartes, permitida a réplica por tempo jamais superior a 1 minuto. Vai votar a subemenda da Comissão de Justiça, que está mantendo os 7 minutos. Ok? Em discussão. Mas se for 10, ele vai para 15. Em discussão, a subemenda da Comissão de Justiça, mantendo 7 minutos da explicação pessoal. Com a palavra, vereador, primeiramente, pediu primeiro, meu amor. Vereador Rogério Carrilho, depois vereador Paulo Eustáquio. Eu vou aqui fazer a defesa aqui do tempo. Quantas e quantas vezes aqui nós estamos levando um assunto e nós somos aqui alertados por uma campainha que está ali programada para 7 minutos e nós ainda temos mais coisas para falar e ficamos mais 1 minuto, mais 2 e, de um modo geral, chega perto dos 3 minutos. Eu vou votar contra a subemenda por entender que o tempo é fundamental para quem quer fazer uma exposição. Se a exposição for menor, que use o tempo, como muitos aqui às vezes não gastam nem os 7 minutos, mas de via de regra, todo mundo aqui tem assunto para falar mais que 7 minutos. Então, eu vou encaminhar contra, eu voto contra a emenda, justamente por entender que o vereador vai ganhar com isso, tendo tempo, para poder falar mais do que os 7 minutos que hoje o regimento nos permite. Vereador Paulo Eustáquio. Senhora presidente, também vou fazer um encaminhamento contrário a essa, porque foi muito discutido, senhora presidente. Respeito o voto de todos os vereadores, correto? Mas os 7 minutos, gostaria até de adiantar, como bem disse o doutor o Rogério Carrilho. Os 7 minutos, às vezes, prorroga até uns 10 minutos. Como a proposta da senhora, que era, inclusive, na mesa diretora, que permanecesse nos 10 minutos e que encerrasse nos 10 minutos. Quer dizer, nesse caso, não tendo 7 minutos, a hora que der os 7 minutos, como sempre, eu atento aí na mesa diretora, na presidência, eu mantenho os 7 minutos. Acho que terminou os 7 minutos que encerra o argumento do vereador. Muito obrigado. Eu só gostaria de lembrar aos senhores vereadores que os convites, eles têm 20 minutos, né? 20, convite. O convite tem 20 minutos, os convidados nossos têm 20 minutos, e a tribuna popular tem 10 minutos, e nós temos 7 minutos. Então, os senhores pensem e analisem essa votação. Continue a discussão. Em votação. Não estou aguentando hoje. Estou aguentando. Estou aguentando. Acho que eu vou fazer isso. A subemenda
Aprovada por 10-3, mantendo, então, rigorosamente os 7 minutos. Vamos lá. IPL número 08/2015. Observação. As subemenda de autoria da Comissão de Justiça serão deliberadas antes das emendas. Subemendas número 17, 19 e 21. A 17. Subemenda da Comissão de Justiça à emenda número 18, artigo 161, parágrafo 5º, para que façam parte da resenha e, consequentemente, da leitura do expediente das reuniões ordinárias. Primeiro, as mensagens do Poder Executivo deverão ser protocoladas na Secretaria da Câmara impreterivelmente até às 16 horas da véspera da reunião. Em discussão, a subemenda. Com a palavra, a vereadora Maria José. Senhora Presidente, senhores vereadores, rapidamente, porque a proposta era até às 17 horas, a Comissão de Justiça fez uma proposta de 16 horas, visto que o Poder Executivo tem um staff muito maior, não é? Então, podendo fazer esse encaminhamento aí, sem ter nenhum atropelo para ele, de forma alguma, nós não queremos atrapalhar, de forma alguma. E a Câmara tem ainda um staff, vamos dizer assim, muito menor, um número de pessoas muito menor e um volume de trabalho muito grande, como todos nós aí assistimos. Então, essa redução de 1 hora, e que vai ser consequência para as demais aí, é somente por isso, nos dar 1 hora, porque nós temos certeza que nossas assessorias depois vão ficar aí conforme os períodos, e notadamente são os períodos críticos que nós vemos aí muito mais cheios de trabalho, cheios de coisas em função de, às vezes, 1 hora somente, que não vão causar nenhum impacto, com certeza, por parte do Executivo. Com a palavra, o vereador Rogério Carrilho. Eu, novamente, vou encaminhar o meu voto contrário a essa subemenda. Primeiramente, nós, da mesa diretora, seríamos extremamente insensíveis, despreocupados, alheios ao andamento da casa, se ao propor uma emenda, antes não tivéssemos conversado com a assessoria. Isso não foi uma emenda feita lá na presidência, ou uma ideia que nasceu de uma reunião de corredor. Foi assim, não. Quando se propôs essa mudança para as 17 horas, ainda foi uma atuação da mesa para que a ideia era para as 18 horas. Porque se a Câmara funciona, o expediente até às 18 horas, a mesa diretora que ainda entrou muito na linha do raciocínio que a Comissão de Justiça teve, de reduzir ainda para 16, nessa ótica. Mas foi uma emenda conversada, discutida com a assessoria. Então, a proposta, quando ela veio, foi uma proposta consciente daquilo que se podia ser feito. Então, eu encaminho o meu voto contrário, dando essas justificativas. Com a palavra, o vereador Tiago Cavelanho. Senhora Presidente, nobres colegas vereadores, apenas para complementar o que disse o vereador Maria José Scacciotti e contrapondo o que foi dito aqui agora pelo vereador Rogério. Vereador Rogério, essa emenda tem, no meu ponto de vista, um único objetivo: facilitar a vida do Executivo, tranquilizar o trabalho lá da Secretaria de Governo e trazer essa turbulência, esse afogadilho que eles encontram hoje lá, tendo que apresentar as pastas aqui até às 15, para essa casa que vai ter aí apenas 1 hora de expediente no dia de segunda-feira para preparar toda a ordem do dia, ou amanhã de terça. Então, me desculpe aqui, sem querer, defendendo o Legislativo, sem querer expor o Executivo, nós estamos facilitando o trabalho deles lá, porém complicando o trabalho nosso aqui. Permite uma parte? Foi não. Uma parte, presidente? Uma parte, vereador? Foi não. Uma parte, vereador Rogério Carrilho. Para uma tranquilização, eu acho que poderia ficar às 15 horas. Não estou aqui também fazendo defesa do Executivo, nada não. Isso foi uma questão conversada que poderia ser desse jeito.
Eu não tenho compromisso nenhum de aumentar tempo, não, porque quem traz às 15, traz às 16 ou traz às 17. Isso é uma questão de se adequar àquilo que é regimentado dentro da casa. Então, eu prefiro até que nem, se for fazer 16, ficasse às 15. Tá bom, obrigado pela sua manifestação, mas é apenas nessa intenção, de que o caso de passarmos para 16 é sim dar uma hora a mais para o executivo, porém sem gerar turbulência aqui dentro das assessorias. Só isso. Obrigado. Com a palavra, o vereador Paulo Eustáquio. Eu já acordo com o vereador Rogério também, fazer um encaminhamento para que mantenhamos até às 15 horas. Derruba a emenda sobre emenda e manter às 15 horas. Correto? Seria o meu entendimento. Obrigado. Vereador Lical. Senhores vereadores, eu concordo com o secretário, a 15 horas mesmo, já uma hora mais, uma hora menos, eu acho que 15 horas está bom. Eu acho que nós vamos colocar assim, então, em votação. Quem quiser manter as 15 horas, obviamente, vai ter que votar contra as duas, tanto a subemenda quanto a emenda, e nós mantemos as 15 horas e damos continuidade às 15 horas, sem problema nenhum. Em votação. Em votação. Eu estou contra, São 6. A subemenda foi aprovada por 7 votos contra 6. Só 19. Subemenda da Comissão de Justiça à emenda número 20. Segundo, as proposições de autoria dos vereadores deverão ser protocoladas pelos gabinetes na Secretaria, através do sistema eletrônico de processo legislativo, até às 16 horas da véspera da reunião. Em discussão a subemenda. Em votação. Desculpa, professor Flávio. Agora tem que ter coerência. Subemenda aprovada por 13 votos. 21. Subemenda da Comissão de Justiça, a emenda número 22. Terceiro, as proposições de terceiros protocolados após as 16 horas da véspera da reunião serão automaticamente inscritas na resenha do expediente da reunião seguinte. Em discussão? Em votação. Subemenda aprovada por 13 votos. Emenda 23, né? Não, 23, não foi não, 23. Emenda de autoria da mesa diretora, número 23. Parágrafo 6º. Através do sistema digital, SAPL, sistema de apoio ao processo legislativo, tanto as proposições quanto os ofícios, em respostas a elas, serão disponibilizados eletronicamente. Em discussão? Em votação. Emenda aprovada por 13 votos. A 24. Emenda de autoria da mesa diretora. Em decorrência desta norma, a resolução número 724/2006 passa a vigorar com as seguintes modificações. Observação: resolução número 724/2006, controle interno da Câmara Municipal. Artigo 11, parágrafo 4º. Primeiro, quando entregues à assessoria técnica legislativa na forma do artigo 161 do regimento interno.
Em discussão, com a palavra a vereadora Maria José. Senhora presidente, eu fiquei um pouco confusa. Poderia, talvez, dar um pouquinho mais de explicação só sobre essa emenda, por gentileza? Você explica? Esse daqui é aquele que os assessores encaminham. Não, eles não acabaram de mudar. 16 horas, o controle interno falou 18. Não sei. Eles acabaram de mudar. Aqui, esse artigo aqui do controle interno fala que o texto original são as 18 horas. Mas vocês acabaram de mudar para 16. Então ficou de acordo com o artigo 161. Vereadora, na verdade, nós estamos fazendo a correção, porque nós acabamos de aprovar aqui às 16 horas, e o controle interno fala 18 horas. Então, nós estamos procedendo à correção para 16 horas. Ah, muito obrigada. Porque não ficou claro, então eu não estava entendendo. Tá certo? Muito agradecida. Que agora vai ter coerência com o controle interno, tá? Muito obrigada. Em votação. Em votação, emenda aprovada por 13 votos. No final fez, ficou faltando uma emenda importantíssima. Porque as pessoas Vamos lá. Dá para você levantar Caminhar não fez, né? Lembra que a gente... Bom, agora nós vamos colocar em discussão. Pode falar. Tá. Antes da gente finalizar, o secretário, para mim não furar com o regimento interno, e hoje aqui foi difícil segurar, mas peço aí, data vênia aos senhores, vai dar uma explicação que ficou faltando uma emenda que eu considero bastante importante, mas ele vai explicar e depois nós vamos apresentar para os senhores avaliarem. Nós estamos tendo as inscrições, os pedidos de uso da tribuna num volume maior do que normalmente acontecia. E o nosso regimento diz que é uma tribuna por mês. Até no intervalo aqui, o vereador pastor Valdir, a gente conversava sobre isso. Então, precisaria ter uma emenda que pudesse aumentar esse número, de maneira que a gente pudesse desafogar, porque tem pessoas que vão se inscrever aqui e vão falar daqui uma por mês, talvez no fim do ano, né? Então, isso aí talvez a gente tenha que apresentar logo em seguida aí uma emenda para poder fazer essa correção. Bom, vamos colocar em discussão, então, todo o projeto de resolução que altera, acrescenta dispositivos da resolução número 694 de 2004, que institui o regimento interno da Câmara Municipal de Poços de Caldas, Estado de Minas e da outras providências. Em discussão, em votação. Tá, depois eu... Obrigada. Em votação. Quer ver? Todo o processado foi aprovado por 13 votos. Só fazendo aqui uma correção, gente, uma correção que quando aprovou a subemenda da Comissão de Justiça, quando se falou em tribuna popular,
acabamos corrigindo essa colocação aqui que o Rogério Carrilho fez. Tá? Será observado, as inscrições serão registradas em ordem cronológica de apresentação, ordem esta que será observada quando designadas as datas de utilização da tribuna, de acordo com a disponibilidade da agenda da casa. E anteriormente se falava uma por mês, então a gente corrigiu. Obrigada. Processados inscritos em discussão única. Processado número 114/2014, prestação de contas do Fundo Municipal de Saúde referente ao período de setembro a dezembro de 2013. Autoria do Executivo, parecer pela aprovação. Em discussão. Em votação. Processado, aprovado por 13 votos, a sanção. Processado número 25/2015, projeto de decreto legislativo que concede o título de cidadania Poços Caldense ao Dr. Antônio César Barbosa Mantovani, autoria do vereador José Maria Siqueira, e o parecer pela aprovação. Em discussão, o decreto legislativo que concede o título de cidadão Poços Caldense ao Dr. Antônio César Barbosa Mantovani. De autoria do vereador José Maria Siqueira. Em discussão, em votação. Processado aprovado por 13 votos, a sanção. Processados inscritos em segunda discussão. Desculpa, a promulgação. Processados inscritos em segunda discussão. Processado número 210/2013, projeto de lei que autoriza a doação de lotes de terreno para ampliação da empresa Stock Pharma Limitada. Autoria do Executivo, parecer pela aprovação. Em discussão, projeto que autoriza a doação de lotes de terreno para ampliação da empresa Stock Pharma. Em discussão, em votação. Processado, aprovado por 13 votos, a sanção. Processado número 211/2013, projeto de lei que autoriza a doação de lotes de terreno para implantação da empresa Leal Dutra Distribuidora Limitada. Autoria do Executivo e parecer pela aprovação. Colocamos em discussão do plenário o projeto que autoriza a doação de lotes de terreno para implantação da empresa Leal Dutra Distribuidora Limitada. Em discussão, em votação. Processado, aprovado por 13 votos, a sanção. Processado número 84/2014, projeto de lei complementar substitutivo que altera dispositivos da lei complementar número 100, de 31 de dezembro de 2008, que dispõe sobre a reorganização da estrutura da administração direta do município de Poços de Caldas e da outras providências. Criação da unidade de pronto atendimento, UPA 3, autoria do Executivo, parecer, aprovação com emendas aprovadas em primeira discussão. Em discussão, projeto de lei complementar que altera os dispositivos da lei complementar 100, de 31 de dezembro de 2008, que dispõe sobre a reorganização da estrutura da administração direta do município de Poços de Caldas e da outras providências. Criação da unidade do pronto atendimento tipo 3, UPA 3. Em discussão, em votação. Processado, aprovado por 13 votos, a sanção. Processado número 118/2014, projeto de lei que autoriza a doação de lote de terreno para ampliação da empresa EcoGE Ambiental Limitada. Autoria do Executivo e o parecer pela aprovação. Colocamos em discussão do plenário projeto de lei que autoriza a doação de lote de terreno para ampliação da empresa EcoGE Ambiental Limitada. Em discussão, em votação.
Processado aprovado por 13 votos, a sanção. Processado inscrito em primeira discussão. Processado número 109 de 2014, projeto de lei que cria e denomina o Centro de Educação Infantil Municipal, localizado no bairro Vila Brasil de Nossa Senhora Aparecida, sei professora Maria de Lourdes Santos. Autoria do Executivo e parecer pela aprovação. Em discussão, o projeto que cria e denomina o Centro de Educação Infantil Municipal, localizado no bairro Vila Brasil de Nossa Senhora Aparecida. A SEI, professora Maria de Lourdes Santos. Em discussão, com a palavra o vereador Joaquim. Senhor presidente, nobre colega vereador, público presente. Muito merecido, porque eu convivi muito com a Maria de Lourdes, mais conhecida como Lourdinha, uma pessoa espetacular, uma pessoa que, inclusive, foi professora do meu neto, lá na SEI Carola Monteiro, no Parque Pinheiros, e estou adorada lá no Parque Pinheiros, pelas crianças, pelos pais das crianças, e quando ela faleceu, deixou uma saudade muito grande, e uma pessoa que realmente merece, ainda mais um centro de infantil, que ela sempre que trabalhou foi só em centro infantil. Uma pessoa, um carisma fora de série. E, então, quero parabenizar o Executivo, porque realmente esse aí é um processo que a gente vota com prazer, porque eu conheci, eu acho que os vereadores também conheciam uma pessoa espetacular. Em votação. Processado aprovado por 13 votos, a segunda discussão. Nada mais consta, senhora presidente. Explicação pessoal.